que ia conseguir? Assim, você fala assim, pô, vai ser difícil, cara. Não, Porque como você disse, né? Vocês estavam formando ali candidatos. isso, uma nova, Então, uma vocês nova estavam turma, um novo isso, projeto, montando ali. uma nova até concepção de política. Porque vocês formaram, né? Vocês fizeram uma formação Isso, ele fez ali. uma formação mesmo de um ano. E né? teve resultados, porque Muito. quanto que Então, dentro dessa formação? 214 se inscreveram, 70 saíram candidatos e acho que no final foram 112 formados. Porque aí 112. alguns não querem se candidatar, Querem só ser aprender, líderes mesmo exatamente, ou fazer assessoria, ou participar de alguma outra forma, né? Mas foram 112, se eu não me engano esse número, e 70 candidatos. E quantos conseguiram chegar? Então, aí ele fala, e o vereança, Caio né? já falava dos números. Ele falava, a gente vai colocar lá 4 novos vereadores. Então a gente tem 3 Vocês já do. tinham os números ali. Ele é muito. O Caio é muito visionário, assim, ele enxerga muito lá na frente, né? Tanto é que às vezes as pessoas não conseguem nem acompanhá-lo, porque ele tem uma visão muito lá pra frente, assim. E aí ele é até incompreendido algumas vezes, porque ele tem uma visão de futuro muito bacana, né? E nem todo mundo consegue enxergar. Entender, consegue perceber Exatamente, né? E aí ele traz 3 do Podemos, uma do Solidariedade, mas ele tinha falado, a gente vai colocar 4 novos vereadores, a gente vai mexer com as estruturas da Câmara, e foi o que aconteceu. E foi uma coisa muito, muito atípica, né? Porque foi uma... Acho que teve uma troca gigantesca, né? Assim, porque, mudou muito. até porque no finalzinho ali de 2020, algumas coisas aconteceram conjunturas aqui municipais e tal. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que mudou o cenário político, né? E como você pergunta, né, se eu tinha certeza, como essa voz dentro de mim falava ali, alguma coisa também me falava que tinha algo esperando a gente. Mas eu pensava muito na campanha, eu falava assim, Caio, independente do que acontecer, vamos viver essa trajetória. Então, assim, eu curti demais a campanha. Eu curti, mas eu curti que nem criança. A gente saía nos carros de som, cada aventura que se dá um livro, né? E aí a gente olhava para as pessoas, enxergando as pessoas, inclusive, assim, moradores em situação de rua, pessoas que ninguém olhava e tal. E a gente olhava, conversava, interagia. E as pessoas muitas vezes falavam, você está olhando para quem? Eu falava, para você. É para você, né? Então eu falava, independente de ganhar ou não ganhar, eu quero viver essa trajetória. Exatamente, eu falei, eu queria viver a trajetória. E no fim a gente ganha. Então, assim, foi muito lindo, né? Foram pro segundo turno, né? Assim, pô, fomos pro segundo turno. Depois de 20 anos sem não ter segundo turno na cidade. Porque parece que já era carta marcada as coisas, né? Já tinha uma estrutura, muito né? previsível o que ia acontecer. Tanto é que falavam, imagina esses dois, os próprios servidores, imagina, vocês não têm chance, ixi, imagina. E a gente ali acreditando. Vocês falavam, não, vamos. Olha as redes sociais, eu falava, o que olha as redes sociais? Eu vou olhar a rua. E eu ia pra rua, e eu olhava a rua e dava tchau pra todo mundo na rua. Ele brinca que eu dava tchau pra árvore, dava tchau pros cachorros. Dava mesmo, porque eu falava, eu quero que eles vejam que tem um movimento novo, que tem pessoas aqui que querem oxigenar a política, que pode ter inovação, né? Sim. Então, foi nessa vibe que a gente foi. E do amor, assim, de olhar mesmo para as pessoas, de querer trazê-las para o projeto. E isso eu acho que, não sei, aí casaram várias situações que acabaram culminando nesse resultado. Nessa eleição. E foi uma coisa louca, né? Porque nesse percurso, como você falou, você acabou vendo situações, assim, muito de perto mesmo, assim, situações cruas ali. Coisas que talvez, se você não tivesse nesse percurso, você não teria, né? Não iria conhecer, né? Então, hoje, quando a gente vai fazer alguma ação, vai priorizar lá o nosso plano, nossa lei orçamentária, lembrando de tudo isso, falando, nossa, aquela região precisa, aquela outra região a gente pode esperar um pouquinho, né? O ideal é você fazer tudo ao mesmo tempo agora. Só que você tem 712 mil quilômetros de cidade. 712 mil quilômetros. Muita cidade, né? Sim. De um ponto ao outro, nos extremos, você leva 1h30. É mais rápido, às vezes, sair daqui e chegar em São Paulo do que ir da Chácara Guanabara ao Coatinga.
né? Então, assim, é uma cidade com muitas características diversas, áreas de proteção ambiental, área rural, o centro histórico, centro de compras. Tem o centro histórico ali, ali, né? no meinho, que tem os 461 anos, né? Que são as ruas estreitas, aí você tem a mobilidade urbana junto, tudo o misturado. pedestre, a parte de desenvolvimento econômico, mas você precisa preservar. E aí tem as áreas ambientais, que são a nossa grande riqueza, o produtor rural na outra ponta, as áreas urbanizadas, lugares que você tem que tomar cuidado, tem a indústria. Então, você tem que gerenciar tudo isso, né? É muito complexo e, ao mesmo tempo, é necessário, porque a gente está falando de sustentabilidade. O que vai ser das próximas gerações? O que a gente vai manter e como a gente desenvolver de forma sustentável? É um super desafio, né? Porque, assim, até mesmo pensar nisso, assim, estando como um gestor público, né? Alguém que vai tomar essas decisões, às vezes não é tão popular porque, assim, porque você sempre... E outra, como vocês estão pensando para o futuro, talvez alguns não enxerguem o que está sendo desenvolvido ou pensado agora. Para o futuro, exato. Isso não é tão popular assim. Não é, e assim, a gente tá eu vejo hoje um momento de transição na política, né? Muitas vezes até a gente fala, saneamento básico, que é uma coisa básica, né? Que a gente já deveria ter aí grande. 100% do país com isso, meu Deus do céu. Só que aí, mas isso não dá voto, fica embaixo da terra, não dá voto, mas muda totalmente a qualidade de vida, a saúde das pessoas, né? O crescimento das crianças. Então, assim, tem que fazer. Não dá para se pensar, porque não dá. Não, a gente não está preocupado com voto, a gente está preocupado com as pessoas. Educação. Hoje eu já discordo muito. Não dá voto. É o único caminho. Se a gente não educar as pessoas, o que a gente estava falando no comecinho aqui. Hoje você tem conteúdo de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é qualidade. Mas se a pessoa não tiver uma formação para ela escolher ou discernir o que é verdade, o que ela vai usar, o que ela não vai, é na educação que ela vai fazer isso. Então, é na educação em casa, na formação, é na educação na escola, é na educação talvez não formal, são as pessoas com que ela se relaciona. É uma cidade educadora. Então a gente precisa pensar nisso. Mas isso não dá voto? Eu não acredito. Todo mundo já sabe que é aí que está a questão. Que tem que investir sim na educação. Então eu estou jogando todas as minhas forças e é o centro do nosso governo. O Caio sempre falou isso e é o que ele acredita. Tanto é que ele criou uma formação política, que é dali que eu me identifiquei mais ainda com ele, que é essa questão da formação, né? De educar. E a gente não está falando nem de educação formal, mas de uma cidade que educa. De ser uma cidade onde se aprende, onde se ensina. Exatamente, o tempo inteiro. É isso aí, essa aprendizagem e troca o tempo todo. E aí eu falo muito quando a gente vai em alguma escola, alguma inauguração, eu falo, pai, mãe, vizinho, todo mundo educa. Então, quando você não cumprimenta alguém, você está educando uma criança que está te olhando de longe e falando, nossa, que tio, hein? Nem fala bom dia, nem agradece. Está atravessando a rua e tem uma criança ali parada. Se você atravessa com sinal vermelho fechado, você está educando de um jeito errado, exatamente. Aquela máxima, né, que você, de um jeito ou de outro, você sempre influencia o outro. Exatamente. Né? Até a ponto dele falar, tio, olha, o sinal está fechado, né? E a educação é libertadora. Exatamente. É a informação que você precisa trazer, né? É isso, é formação, é informação, é formação. O que é fake news? Então, eu tenho ido muito em escolas, né? Tanto estaduais, municipais, as privadas e tal. E aí, mas falaram tal coisa. Eu falei, aonde você pegou essa informação? Da onde você está tirando isso? Então, vai atrás. Agora aqui comigo você está com a fonte. Pergunta para mim. Pergunta para mim. A gente vai atrás, a gente conversa com o secretário, entender os números, vamos olhar lá o portal da transparência, vai na fonte. Aí você pode falar. Agora, falaram, eu li, eu ouvi, e não dissemina isso, porque você desinforma as pessoas. E aí o negócio fica isso aí que a gente está vendo. Acho que Humberto Eco fala que essa democratização, né, da tecnologia, hoje ela faz com que uma pessoa ignorante, uma pessoa mentirosa, com uma intenção errada, né, tá quase equiparado com um professor que estudou e que entende do assunto. Então, assim, hoje a gente vê isso. E a gente tá, assim,
tá sobre esse limbo doido de o que é verdade e o que é mentira, que é? né? Ainda mais a gente nesse período eleitoral que a gente tem, a gente começa a sentir essa guerra gigantesca, uns dizendo que é fake news, outros dizendo que não é fake news, e aí você entra nesse limbo. E eu acredito muito que talvez a educação que seja a chave. Mas a educação como é o mix ali, né? Uma bagagem gigante, que é a educação na escola, a educação em casa, a educação no trabalho, no dia a dia, que é isso de um jeito ou de outro. E outra, questionar, né? A gente precisa ser questionador. Será que é isso mesmo? De onde veio isso? Por que veio isso? Por que falou?